Olá, tudo bem? Eu gostaria de comentar hoje esta obra aqui, O Grande Conflito, da Ellen G. White. Esta obra ela é bem conhecida no mundo, este livro tem mais de 2 milhões de exemplares distribuídos pelo mundo. A autora nasceu no século XIX e esta obra, O Grande Conflito, ele é um livro que a autora vai tratar muito da história da igreja, né? Das perseguições que a igreja teve, e também tem uma parte profética no livro. O meu comentário vai se ater mais à parte histórica desta obra. Ela começa então o livro, ela começa dizendo assim, uma parte, né? As escrituras sagradas devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação da sua vontade. Elas são o padrão do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. A Bíblia declara explicitamente ser a norma pelo qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Então a autora ela já inicia essa obra dizendo que assim, tudo que nós tivermos de experiência, revelações, deve ser aferido, doutrinas, né, devem ser aferidos pela Bíblia Sagrada. Se realmente esses ensinos, se realmente estas revelações, estas experiências estão de acordo ou não com a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, então, é a pedra de toque, como ela diz assim, de toda a experiência religiosa. Que tudo que nós ouvimos, né, deve ser aferido, então, pelas Escrituras Sagradas, que é a Bíblia Sagrada, para que nós não venhamos tropeçar, né, em falsas doutrinas, falsos conhecimentos, enfim. Uma parte aqui que é algo interessante desta obra foi quando a autora ela teve a inspiração de Deus para escrever este livro. Conta-se a história de que ela estava em um determinado local e ela teve ali uma inspiração de Deus para escrever esta obra chamada O Grande Conflito. Então ela pegou o trem, isso século XIX, Estados Unidos, ela é uma autora americana, eles viajavam muito de trem. E ela estava em determinada cidade, ela pegou o trem para ir para uma outra cidade. E neste trem, ela conta, então, as revelações, o desejo, né, que Deus colocou no seu coração para escrever esta obra. Conta ao seu esposo. Só que neste trem havia um passageiro invisível que não pagou passagem, que estava ali ouvindo atentamente o que Ellen White estava contando que ela iria escrever. Quando ela chegou em determinado local da casa, ela foi acometida de uma paralisia. Uma doença que paralisou todo o seu corpo. E dificilmente ela não conseguia escrever. Ela foi levada para uma outra cidade, mas mesmo assim aquilo durou bastante tempo, a ponto de que ela conseguia escrever apenas uma página desta obra por dia, e tinha que descansar 3 dias para escrever uma outra página. Esta história da escrita deste livro nos mostra o quanto há às vezes de resistência para nós fazermos algo que Deus nos orientou a fazer. Deus orientou a autora a escrever esta obra e uma resistência grande se levantou para que ela não a escrevesse. Tudo na nossa vida, que quando Deus nos orienta a fazer alguma coisa, que nós vamos subir deste patamar para este, vai existir uma resistência tentando nos puxar para baixo, tentando nos impedir de prosseguir. Mas nós temos que ficar firmes, confiantes que Deus que nos deu a obra para fazer, que Deus nos deu um projeto para fazer, um sonho.
Deus vai nos capacitar, vai nos fortalecer para ir. As nossas forças serão renovadas e nós vamos conseguir vencer estas tribulações, vencer esta resistência, e nós vamos ser bem-sucedidos, porque nós não confiamos em nós mesmos, mas naquele que nos chamou, naquele que nos dá a força, que é Deus. E o livro foi escrito. Tem outros, como diz o autor, voltamos para a Bíblia, né? E tem muitos casos da Bíblia que são personagens bíblicos, né, que enfrentaram resistência. Neemias, quando for reconstruir Jerusalém, Jerusalém estava arrasada, estava com muros caídos. Deus colocou a direção para que Neemias reconstruísse. E houve muita resistência tanto interna, né, que às vezes a resistência interna somos nós mesmos, nossos próprios pensamentos são uma resistência interna, como uma resistência externa, né, pessoas que se levantam contra nós. E nós não podemos negar, né, as resistências espirituais, que foi esta que a autora teve ao escrever o livro. Ela relatava, né, o que ela queria escrever, então logo em seguida veio uma resistência, né, para paralisar ela, que ela não escrevesse. A autora, ela faz um relato desde a primeira dos primeiros cristãos que foram perseguidos na época de Nero, os imperadores romanos ali, e que eles escreveram como eles sofreram, estes autores, né, estes primeiros cristãos, até que chegamos em Martinho Lutero, que eu gostaria de comentar aqui um pouco desta obra, que ela fala no capítulo Lutero, o homem para o seu tempo. Martinho Lutero foi o grande reformador do século XVI. Era um monge alemão. E Lutero, naquela época, a igreja, né, ela tinha os mosteiros e muitos iam para os mosteiros. Lutero era um destes monges. E Lutero começou a estudar as escrituras e ver que o que a igreja estava ensinando não estava conforme o que as escrituras diziam, né? Parece que a Bíblia é algo estranho para a igreja, se bem que as Bíblias eram raras e o povo comum não tinha acesso à Bíblia, porque as pessoas, a maioria não sabia ler naquela época. E Lutero, então, ele começa a questionar aquelas normas da igreja, de que aqueles ensinos não eram de fato bíblicos. Então, ele tenta ali convencer, reformar a igreja, e acaba então que houve uma ruptura, né? A reforma protestante, então, ela é iniciada quando Lutero afixa as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg em 1517. Então começa-se então a reforma protestante. As teses foram escritas em latim, não era a língua do povo, né? Então era para que houvesse um debate teológico, primeiramente, sobre aquelas questões, sobre aquelas 95 teses. Lutero, então, foi perseguido pela igreja. Ele enfrentou debates, e a igreja queria que ele renunciasse às suas posições, e Lutero manteve-se firme, né, ali diante daquelas afrontas, que ele dizia que a sua consciência era cativa à palavra de Deus, ele não poderia renunciar àquilo que a palavra ensina. E todas essas histórias, né, de homens da história da igreja que a autora relata neste livro são deste tipo, né? Lutero, a igreja romana, né, a igreja católica romana, tentou matar, né, a Lutero, que ele foi excomungado e foi considerado como herege, mas com a graça de Deus ele conseguiu escapar com vida e não foi morto pela Inquisição. Mas outros, como John Hus e tantos outros, foram perseguidos e foram mortos, né, pela a igreja, que eu considerava eles hereges.
Mas o que nós aprendemos com este livro histórico é que quando nós seguimos uma direção de Deus, é uma direção segura a seguir. É algo que Deus quer para nós, Deus vai fazer o propósito dele. Mas isso não significa necessariamente que nós venhamos a ter oposição na vida, que nós não venhamos a ter perseguição na vida por causa da palavra. Então é possível que em algum momento da nossa vida nós venhamos a enfrentar alguns problemas por causa da palavra de Deus, por causa de expor temas e posições firmes na palavra de Deus. Mas é o grande conflito que a autora diz. Existe um conflito, né, entre a luz e as trevas, e o grande conflito é para sufocar a palavra de Deus, sufocar as escrituras sagradas. Durante toda a história nós tivemos movimentos para suprimir a Bíblia, né? Suprimir que o povo tivesse acesso à Bíblia, que o povo tivesse condições de ler a Bíblia, né? Hoje, nos nossos tempos, pelo menos no Brasil, né, nós, graças a Deus por isso, nós temos acesso à Bíblia Sagrada em sites, temos físicas, ela não tem nenhuma restrição. Mas existem no nosso tempo elementos que nos distraem e que, mesmo nós temos acesso às escrituras que foram a muito custo preservadas durante a história da humanidade, né? Pessoas morriam, carregavam pedaços da Bíblia nos bolsos, né? Escondidos, trechos das escrituras, liam nas casas, nas cavernas, aqueles trechos. Hoje nós temos acesso, mas existem problemas no sentido de distrair. Muitas coisas nos distraem na vida e nós não tiramos tempo para ler a palavra de Deus. Não reservamos tempo para estudar a palavra de Deus. Nós temos, e às vezes a gente está sempre correndo, uma vida agitada. Mas nós devemos tomar um certo cuidado, né, com o vazio de uma vida agitada demais. Então era este o comentário que eu gostaria de fazer hoje desse livro. É um livro, O Grande Conflito, da Ellen White. Ele começa com a história da igreja, né? E há um conflito se desenrolando, existem resistências que nós temos que vencer com a força de Deus, né? Que quando Deus nos dá algo para fazer no coração, às vezes vem uma melancolia, um desânimo, né? Mas nós vamos enfrentar, porque Deus está ao nosso lado, e nós vamos prosseguir, nós vamos conseguir chegar lá com sucesso. A minha oração é que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa abençoá-lo grandemente, a sua família, que possamos ser fortalecidos pelo Senhor e prosseguir em conhecê-lo, em nome de Jesus.